ONU declara alerta vermelho após mundo bater recordes de onda de calor em 2023. Apagão já passa por mais de 60 horas no centro de São Paulo. Frente fria e tempestades severas se aproximam neste final de semana. Tudo isso e muito mais no Boletim Sobrevivencialista da semana. Olá, sobrevivencialista, seja muito bem-vindo a mais um Boletim Sobrevivencialista aqui do nosso canal, o boletim quinzenal que reúne para você as notícias que são mais importantes para o seu viés como preparador. Hoje vamos conversar sobre vários tópicos diferentes, então eu espero que você esteja atento, afinal temos notícias que inclusive impactarão potencialmente a sua vida nos próximos dias. Vamos começar pelos aspectos mais amplos e lentamente migrando pelos diferentes temas. Vladimir Putin vence a eleição presidencial na Rússia e garante mais 6 anos no poder. Vladimir Putin garantiu 6 anos com cerca de 87,4% dos votos em leitura preliminar. As informações foram divulgadas pela Comissão Eleitoral Central do país na televisão estatal. O resultado excede muito o recorde anterior do presidente em exercício, de 77% nas eleições de 2018. A participação preliminar foi estimada em 74,22%. Esse é o valor mais elevado desde que Boris Yeltsin se tornou presidente em 91 após o colapso da União Soviética e bem acima da participação de 67,5% em 2018. Pelo menos 6 regiões russas afirmaram que a participação foi superior a 90%. O resultado das eleições dá a Putin todas as hipóteses de implementar qualquer cenário, mesmo o mais difícil, na Ucrânia, disse Pavel Danilin, chefe do Centro de Análise Política, com sede em Moscou, que aconselha o Kremlin. O resultado historicamente elevado é uma garantia de que a maioria da população apoia o Putin, disse ele. Um Putin encorajado se prepara para um longo confronto com o Ocidente, segundo 5 pessoas com conhecimento da situação. Além disso, o Kremlin está pressionando países como a Moldávia, os estados bálticos e os países da região do Cáucaso em nome da proteção das minorias russas. Os líderes europeus alertaram abertamente sobre os riscos de um ataque russo a um estado membro da OTAN e temem que os EUA possam abandoná-los caso Donald Trump vença a corrida eleitoral do país em novembro. Ainda nesta mesma linha, vamos agora para o outro lado da história. França, Alemanha e Polônia aceleram fornecimento de armas à Ucrânia. Os países do chamado Triângulo de Weimar reuniram-se e tomaram medidas para aumentar e acelerar a ajuda militar à Ucrânia no âmbito da guerra contra a Rússia. Os líderes da Alemanha, França e Polônia anunciaram medidas concretas para aumentar e acelerar os fornecimentos de armas. O chanceler Olaf Scholz recebeu o presidente Emmanuel Macron e o primeiro-ministro Donald Tusk no âmbito do chamado Grupo do Triângulo Weimar. Scholz diz que há acordo sobre 4 prioridades, incluindo a aquisição de mais armas em todo o mercado mundial. Macron apontou o seguinte: este é um momento sério, uma nova era está a despontar e nós estaremos lá. O fato de nós, os 3, estarmos unidos neste dia, determinamos com a mesma lucidez sobre a situação na Ucrânia e determinados a nunca deixar a Rússia vencer e apoiar o povo ucraniano até o fim. É uma força para nós, para os nossos povos, para a nossa segurança e para a nossa Europa. Também ainda nesta sexta-feira passada, a Comissão Europeia atribuiu 500 milhões de euros para acelerar a produção de munições de artilharia. Até agora, o bloco tem ficado muito aquém do objetivo declarado de fornecer à Ucrânia 1 milhão de projéteis. Como já é de praxe, vocês sabem o que eu vou comentar, né? Não temos como nos preocupar com coisas que estão além do nosso controle. Não é nem eu e nem você que vai ser capaz de mudar o cenário dos grandes conflitos globais. Então o que a gente pode fazer? Ficar atento a como eles evoluem, quais são as potenciais progressões que eles vão causar e também as consequências. A forma mais rápida de um conflito global atacar a sua vida é na perspectiva econômica, com falta de produtos, aumento de preços. Então esteja ciente de que se de fato nós tivermos um escalonamento dos conflitos, você vai sentir no teu bolso primeiro. Claro, isso se nós não entrarmos em um confronto de característica nuclear. Aí, de fato, o mundo vai mudar para sempre. Vamos torcer para que isso não aconteça. Novamente, não está no nosso controle decidir se a gente aperta o botão ou não, então a gente tem que simplesmente continuar fazendo o nosso trabalho para ficar cada vez mais preparado.
Devo aproveitar essas notícias para lembrá-lo que em cenários de crise global a tendência é que as pessoas busquem por reservas de valor. O papel, o dinheiro, o papel moeda, ele acaba perdendo seu valor muito rapidamente nessas flutuações. E uma maneira de você guardar o valor do seu dinheiro são em produtos, em objetos que não vão desvalorizar com a passagem do tempo. Sabe uma coisa que é utilizado como dinheiro há milênios? Ouro e prata. E para isso, você pode adquirir a prata, por exemplo, com a Morgantes Metais, que é uma das apoiadoras aqui do nosso canal e é quem fornece o boletim para você. Se você não sabe, a Morgantes Metais negocia prata dos mais variados tipos em estados diferentes e você pode tranquilamente, inclusive, adquirir joias com eles. Então fique à vontade para observar o site da Morgantes, eles têm moedas de prata, lâminas de prata, barras, tem muita coisa legal, inclusive algumas coisas personalizadas com os brasões do sobrevivencialismo. Então fique à vontade para dar uma olhadinha no site deles e fique à vontade para usar o nosso código de desconto SV5 para adquirir 5% de desconto nas compras que você decidir fazer, certo? Então corra lá para Morgantes, o primeiro link está aqui na descrição, fique à vontade para dar uma olhadinha e garanta aí o valor do seu dinheiro persistindo ao longo do tempo nesses períodos incertos. ONU dá alerta vermelho após mundo quebrar recordes de calor em 2023. Todos os principais recordes climáticos globais foram quebrados no ano passado e 2024 pode ser ainda pior, segundo alertou a Organização Meteorológica Mundial, OMM, nesta terça-feira, dia 19. Além disso, o chefe da organização expressou ainda mais preocupação com o aquecimento dos oceanos e a redução do gelo marinho. A Agência Meteorológica da ONU afirmou em seu relatório anual sobre o estado do clima global que as temperaturas médias atingiram o nível mais alto em 174 anos de documentação, com uma margem clara, atingindo 1,45 graus Celsius acima dos níveis pré-industriais. As temperaturas dos oceanos também atingiram o índice mais alto em 65 anos de dados, com mais de 90% dos mares enfrentando condições de ondas de calor durante o ano, disse a OMM, o que prejudica os sistemas alimentares. O que testemunhamos em 2023, especialmente com o calor sem precedente dos oceanos, o recuo dos glaciares e a perda do gelo marinho na Antártida, é motivo de particular preocupação, disse a Celeste Saulo, a secretária-geral que assumiu o cargo em janeiro. Mais tarde, ela pontuou aos repórteres também que o aquecimento do oceano é particularmente preocupante porque é quase irreversível, possivelmente levando milênios para reverter o quadro. A tendência é realmente muito preocupante e isso se deve às características da água que mantém o conteúdo de calor por mais tempo que a atmosfera, disse ela. Naturalmente, eu sei que esse tipo de dados são muito debatíveis hoje em dia, tem muita gente que não concorda com essas previsões, tem gente que diz que elas são fraudulentas, tem gente que concorda com elas, eu não vou entrar nesse mérito aqui. O ponto é trazer essa notícia para que você saiba que, se de fato o que eles estão anunciando tem base, saiba que você tem que colocar isso como parte do seu processo de preparação. E aqui entram preparações de muito maior longo prazo. Por exemplo, se você está agora construindo uma casa, é interessante considerar a possibilidade de um design inteligente onde a sua casa lide melhor com calores intensos ou com frio intenso. Ter uma capacidade de projetar um ambiente que te ajude a não precisar ficar queimando combustível para aquecer um lar ou com o ar-condicionado ligado para esfriá-lo vai te deixar mais resiliente a potenciais variações de temperatura. Isso tudo entra dentro de uma estratégia sobrevivencialista de longa duração. Então, se você aí vai construir tua casa agora, leve em consideração que o clima anda meio estranho, independente das fontes das notícias e dos índices, para que você esteja um pouco mais ligado. E em contraponto desta notícia, temos uma outra. Intensa frente fria causa brusca queda das temperaturas e risco de tempestades severas no sul, sudeste e centro-oeste. Previsões indicam chuvas volumosas, com possibilidade de granizo e alagamentos severos, especialmente no sul e no sudeste. Além disso, a frente fria quebra a onda de calor e faz as temperaturas caírem bruscamente no centro-sul do país. Essa tão falada frente fria, que já foi anunciada desde a semana passada, está finalmente avançando pelo país e promete finalmente amenizar o calor que tem sido registrado especialmente no sudeste, centro-oeste do Brasil. No entanto, o sistema também trará tempestades severas. O Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, emitiu avisos de tempestade para a maior parte da região sul. Há risco de chuvas intensas a 100 milímetros por dia, rajadas de vento superiores a 100 km por hora e queda de granizo. O órgão também apontou grande risco de danos em edificações,
corte de energia elétrica, estragos em plantações, quedas de árvores, alagamentos e transtornos no transporte rodoviário. O sistema, no entanto, está avançando para o sudeste e centro-oeste e há possibilidade de tempestades severas em todos os estados, inclusive São Paulo e Rio de Janeiro, onde os acumulados totais podem chegar a assustadores 500 milímetros de chuva na região litorânea. Após a passagem da chuva intensa, uma massa de ar fria avança pelo país e faz as temperaturas caírem bruscamente. Durante a noite de quinta-feira, dia 22, já será possível sentir temperaturas mais amenas em toda a região sul, mas o frio de verdade será sentido a partir do dia seguinte. Na sexta-feira, as temperaturas vão cair de maneira expressiva. Por exemplo, em Florianópolis, as temperaturas máximas caem de 36 para 25. Em Curitiba, elas caem de 30 para 20 e em Porto Alegre, de 30 para 23. Em alguns pontos do Rio Grande do Sul e da Serra Catarinense, as temperaturas mínimas podem chegar a valores inferiores a 10 graus. É claro que previsões do tempo são bastante voláteis e a gente nunca sabe o que vai acontecer, mas lembre-se que, como sobrevivencialista que somos, entenda, se você tem viagens agendadas, se você vai fazer algum serviço de terraplanagem no seu terreno, se você está em algum momento em uma situação que você depende de um bom clima, esteja ciente que as coisas podem mudar. Vale a pena, se você hoje soube que pode haver uma chuva de granizo, colocar o seu carro em um local coberto. Existem situações que parecem bobas, mas podem sair do controle se elas se consolidarem. Imagine o que são 500 milímetros de chuva numa região. Para que você tenha uma métrica, essas previsões nada mais são do que a quantidade de água em 1 metro quadrado. Tá? Ou seja, você pega 1 metro quadrado e você faz uma camada de água ali. Imagine que se vai chover 2 milímetros, em 1 metro quadrado você tem 2 milímetros de profundidade de água. Imagine que 50 milímetros é muita coisa. E isso em 1 metro. Então, se você expande isso para quilômetros de espaço, é muito mais água do que sistemas pluviais urbanos são capazes de lidar. Então esteja ciente de que isso pode acontecer e se você mora numa zona propensa a alagamentos ou a regiões expostas a ventos fortes, fique ligado. Apagões em bairros centrais de São Paulo já completam quase 60 horas. Moradores e comerciantes de São Paulo tiveram nesta quarta-feira, dia 20, o terceiro dia seguido com problemas no fornecimento de luz. Desde segunda-feira, dia 18, de manhã, a falta de luz atinge bairros do centro de São Paulo, onde estão hospitais, escolas, repartições públicas e milhares de moradias. O Jornal Nacional mostrou nesta terça-feira que a Enel tem demorado mais para solucionar os apagões, segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica. De 2021 a fevereiro de 2024, o tempo de atendimento das ocorrências emergenciais passou de cerca de 9 horas para quase 16 horas, um aumento de 81% na demora. Os números da ANEEL indicam ainda que de 2021 até 2023, o valor que a empresa teve que deduzir da fatura dos clientes por falhas nas prestações de serviço saltou de 60,8 milhões para 105 milhões em 2023, quase 70% a mais. O diretor de manutenção da ANEEL disse que os apagões dos últimos dias não foram provocados por sobrecarga e que o sistema tem capacidade de suportar o pico de consumo por causa do calor. Darcio de Souza Dias explicou que consertar uma rede subterrânea como no centro de São Paulo leva mais tempo. Por essas e outras que eu sempre trago para você aquele mesmo pensamento, né? Veja que se em tempos normais, onde tudo está rodando adequadamente, você já tem zonas no centro de uma grande metrópole que não conseguem receber energia elétrica, imagine se algo dá errado a um nível macro. Imagine se qualquer elo da corrente estoura. Nós teríamos um cenário de pandemônio nas grandes metrópoles. Então esteja ciente, meu cara, se você mora numa grande cidade, saiba que se você já não está com seus serviços seguros nos tempos atuais, imagine em uma situação de crise. Esteja ciente de que a nossa infraestrutura, por mais que pareça robusta, por mais que pareça eficiente, algumas vezes ela não dá conta do recado. E se ela já não dá conta do recado em tempos normais, a situação poderia ficar muito séria na hora que as coisas saírem do controle. Sedentas, grandes cidades do mundo que estão ficando sem água. Pois é, vamos lá. A escassez de água é um problema que muitos de nós associamos a países tradicionalmente atingidos pela seca. Mas à medida que as populações crescem, as temperaturas elevam-se e a procura e consumo de água aumenta. O abastecimento desse recurso natural começa a esgotar-se, mesmo em lugares que não sofrem historicamente com crises hídricas.
O relatório mundial das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento de Água de 2023 afirma que 1 a cada 4 pessoas não tem acesso à água potável. Com o passar do tempo, cada vez mais metrópoles têm enfrentado dificuldades com a falta d'água. Recentemente, a cidade do México tem sido notícia como um dos maiores centros urbanos do mundo que poderá ficar sem água em breve. A cidade do México tem sido notícia por conta da medida de que o sistema de água de Cutzamala atingiu seus mínimos históricos, com cerca de 39% da sua capacidade. Algumas estimativas apontam que, se não houver chuvas significativas, a capital não será capaz de fornecer água aos seus cidadãos até o final de junho. Além disso, ela não está sozinha nessa história. Londres pode também ficar sem água nos próximos 25 anos. De acordo com a Thames Water, uma grave perda de água na capital poderia custar à economia da cidade aproximadamente 330 milhões de libras por dia. Não só em Londres também, mas em Harare, no Zimbábue, Harare testemunhou secas severas ao longo dos anos. A cidade recebe água de 4 barragens principais, mas as barragens estão secando. O país enfrenta vários desafios econômicos que impedem as autoridades em investir em estações e instalações de tratamento de água. Isso é um problema. Harare pode ficar sem água com apenas alguns anos. A cidade do Cabo, na África do Sul, não é diferente. Veja, ela também já conhece a escassez de água. Em 2018, a situação piorou tanto que o uso doméstico de água foi limitado a 50 litros por dia. Prevê-se que até 2100, o aumento das temperaturas reduzirá o abastecimento de água da superfície em 20%. E aqui eu peguei só algumas cidades, mas existem várias cidades ao redor do mundo inteiro que estão sofrendo com abastecimento de água. Lembra quando nós éramos crianças, nós aí da década de 90, da década de 80, e no colégio a gente via lá que a água é o recurso mais importante do mundo, havia uma campanha muito forte para isso? Pois bem, as coisas não mudaram e parece-me que o panorama está cada vez mais claro. Quem tem água vai deter o poder mundial. Não é à toa que eu te digo, se você tem condições de ter uma nascente no seu terreno, você vai ter a coisa mais valiosa que existe no mundo em pouco tempo. Fique ligado, água é o que mantém a vida rodando. E se você mora num lugar onde você não tem nenhuma forma de conseguir água potável e depende de sistemas extremamente complexos para entregar essa água para você, você tem 3 dias de vida, meu amigo. Se esses sistemas falharem, você tem 3 dias de vida. É um negócio para se pensar. Enfim, este é o boletim quinzenal do sobrevivencialismo. Aqui nós reunimos as notícias que são as mais importantes para você e eu lembro, o objetivo não é você ficar com a percepção de que o mundo vai acabar e ficar com medo, não. Você está vendo os pontos altos, as notícias mais importantes, as tendências que você tem que ficar atento para ficar mais preparado. Aqui você não tem aquela novela dramática que os jornais fazem, aqui a gente só explica, pontua, opina e segue em frente, como sempre os sobrevivencialistas devem fazer. Se você quiser continuar acompanhando o nosso conteúdo, o boletim sai a cada 15 dias. Neste sábado já temos vídeo novo também para você, então se inscreva no canal, curta o vídeo e deixe seu comentário abaixo para que juntos possamos continuar seguindo em frente. Eu sou o Júlio Lobo e esteja preparado.